O terceiro tema é ponte. Imaterial aciona As definições de vírus material. foram atualizadas. Está em Moseley, 69. Aqui, ó, nesse livro, Alexander Moseley. Filosofia de Asia, um guia completo. 2008 no estrangeiro, Rio de Janeiro, Quinta Negra, 2013. Esse livro é interessante, né? Todos são, mas esse tem essa particularidade, que ele aborda temas, por exemplo, morte, materialismo, etc. Nessa passagem aqui, ele está falando de Descartes, René Descartes, 1596, 1650. 54 anos entre datas. Descartes tinha particularidade, filósofo, matemático, inventor e bom vivant, e acho que era boa pinta, que saía conquistando a princesa da Holanda, sei lá da onde, a rainha da Suécia, que inclusive abandonou o trono e virou católica. E ele inventou essa coisa de separar o material e o imaterial. Penso, logo existe. Aquela coisa toda que eu já critiquei numerosíssimas vezes. Bom, em particular, então você pode pensar o seguinte: você deixa uma caneta, que é material, perto de uma criança, e a caneta aciona a criança, né, o ideal. O material aciona o imaterial, quer dizer, o ideal. Se você deixar um balde com milho dentro dele, vem as galinhas por perto, não é a fome da galinha que vai atrás do milho, não. É o balde que chama a galinha. É um pensamento terrível, infantil. Então ele diz assim, o módulo, né? De modo mais pertinente, no entanto, como meu eu imaterial ativa meu corpo material para a ação. É disso que eu estava falando. Bom, o modelo resolveu essa coisa simplesmente nos separando. Matéria ideal, verdade, mentira, esquerda e direita, sim, não. Ver separado é uma possibilidade. Eu vejo o guarda-roupa separado do solo, do piso. Está separado, não são a mesma coisa. Mas se eu tiver uma compreensão um pouco maior, eu vejo que guarda-roupa é um elemento de uma grande sequência de interpenetrações, que começou na grande explosão, né, no barulhão, Big Bang, e prossegue até agora, ou mais adiante, sei lá quando. Eu posso ver separado e posso ver como uma vasta rede de estruturações. Posso ver assim, eu posso ver como matéria ideal. Posso ver o indivíduo separado, mas posso vê-lo como parte de um conjunto de elementos. Tanto o separado como o unido são elementos do par polar oposto complementar. A nossa defeito de visão da racionalidade é que ela não abarca todas as coisas. Quando uma criança nasce, ela não tem todo o nosso sistema, quando ela vai crescendo, ela não tem o nosso sistema de pensamento na cabeça dela. Ela tem que fazer um esforço de aprendizado. Ela interpreta primeiro separado, só depois o encadeado, o conjunto, o coletivo. Então, essa separação que Descartes fez,
é do crescimento infantil da humanidade, mas ainda não tínhamos chegado à condição de perceber a totalidade. Como é que as minhas células, sendo materiais, podem acionar ou ser acionadas por uma coisa ideal que está separada delas? Existe um ponto de união, tanto o vazio quanto o preenchido existem. Então, se eu compreender só os vazios, eu não vou entender como que esses vazios se comunicam um com o outro. Eu tenho que perceber o mecanismo de comunicação de um átomo. Um átomo está aqui, o outro átomo está acolá, eles mandam mensagem através do vazio. Essa possibilidade de mensagem faz parte do modelo interpretativo. Por exemplo, os quarks estão em 10 a menos 17, o átomo está em 10 a menos 10, os quarks em 10 a menos 17 de metro. E os campo-partículas, que foi como eu chamei o espaço de Planck, propriedade métrica de Planck, chamei de campo-partícula, onde realmente as duas propriedades estão plenamente unidas, elas são um elemento só. Ele está em 10 a menos 35 do metro. E ele tem que o campo-partícula tem que se comunicar com o outro através de um vazio de 18 degraus. O campo-partícula tem 18 diâmetros dele de vazio, em termos do 18 degraus, né? 10 elevado a 18. Não são apenas 10 passos, são 10 exponenciais. Como se o Sol estivesse 10 a 18, 10 a 3 é 1000, 10 a 6 é milhão, 10 a 9 é bilhão, 10 a 12 é trilhão, 4 trilhão, 10 a 15, né? 10 a 18 é quintilhão. Milhares, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, 10 elevado a 18. Então, o Sol, como se o Sol estivesse, tem 1,3 milhão de quilômetros de diâmetro. A Terra tem 13 mil. Então é 100 vezes a Terra. Então 1,3, vamos dizer 1, né? 3, 10 a 6. Como se o Sol tivesse um vazio até a próxima estrela de 10 elevado a 18 mais 6, 24. E sendo em metros, né? Seria mais 3, né? 10 elevado a 27 degraus. Mas se tratando de diâmetro do Sol, contando como 1, seria 10 elevado a 18 diâmetros do Sol. Se não existisse mais nada ali, o Sol tem que mandar uma mensagem por todo esse vazio. Evidentemente o universo foi estruturado de tal maneira que essas mensagens fossem possíveis, ou não existiria o universo, nós não estaríamos conversando. Na realidade, conversar é mal dizer, né? Eu falo que talvez exista lá alguém que me ouça, mas é necessária essa ponte entre o imaterial e o material existe, já é parte da construção, é a parte mais difícil, por sinal. O material, a ideia aciona a matéria e a matéria aciona a ideia. Ambas as coisas, ambas as duas, como diz o povo, ambas as duas, matéria aciona a ideia aciona a matéria. As duas coisas existem, já estão postas no desenho de mundo, conforme eu chamei. Essa ponte. Então Descartes não estava certo.